Um pouquinho sobre a minha parte, sobre o porpério, tá? Antes eu vou responder a pergunta da Mirella, ou da senhora Budzinski, perguntando as contrações de treinamento, tá? Se vocês quiserem fazendo perguntas, vamos fazendo, vamos conversando para eu não falar sozinha aqui nessa live. Contrações de treinamento, ela acontece durante toda a gestação, tá? Você vai ter contrações. Primeiro trimestre você vai ter uma sensação de cólica, dor embaixo do ventre. Às vezes vai ter uma sensação de que vai descer a menstruação, aquela cólica, isso vai existir. A partir de 20 semanas você vai ter algumas contrações, o útero vai ficando mais duro, de repente ele fica mole. Mas a grande característica das contrações de treinamento é que ela não tem ritmo, tá? Então, contrações de treinamento podem ser dolorosas ou não, endurecimento da barriga, mas é sem ritmo. Contrações de trabalho de parto, elas começam a ter ritmo, elas começam de meia em meia hora, depois de 20 em 20 minutos, 10 em 10 minutos. Então, essas são as grandes diferenças. 20 semanas pode ter contrações? Sim, pode, mas olha a questão do ritmo. Tá tendo ritmo, tá que nem onda do mar, vai e volta, vai e volta. É importante passar no pronto atendimento para uma avaliação, tá? Agora, vamos voltar, vamos falar sobre o porpério, tá? Porpério é um negócio absurdo. É um momento onde a mulher ganhou o neném, né? E ela tá ali agora, o que que eu vou fazer com essa criança? E tem todas as outras coisas que ela tem que organizar, né? Toda a vida dela. E o porpério é esse momento onde sai, onde acabou de sair a placenta, ela tem até 40, 60 dias para ela falar sobre a questão do porpério, para ela viver esse porpério, que é esse momento pós-parto imediato até 40 dias, tá? E aí esse momento é um momento de muita transição, é um momento de transição hormonal, onde a mulher ela tá muito sensível, né? Ela tá com uma queda de hormônio absurda, porque antes o que que acontecia? Essa mulher não era mãe, ou se era mãe de um ou dois, enfim, mas ela não tinha aquele bebezinho ainda. Ele, durante a gestação, ela estava com uma taxa de hormônio mais ou menos equilibrada, agora sai neném, muda o hormônio, e aí entra naquele momento onde não dorme direito, não come direito, porque está cuidando do neném, e existe muita oscilação de humor, pode dar um humor deprimido, que é o blues puerperal, que é aquela mãe que fica mais deprimida, mais cansada, né? Às vezes fica um pouco desanimada, e daí a gente também pode pensar na depressão pós-parto, que é um momento mais complicado, onde existe até uma rejeição da criança, onde a mãe ela não consegue lidar bem com isso e ela não quer a criança, né? Ela não quer a criança por perto, não que ela não ame a criança, simplesmente porque ela não consegue estar naquele momento, ela não está bem hormonalmente para estar com aquela criança. Então a gente precisa ficar muito ligado e muito atento às manifestações da mãe. Então é normal a mãezinha estar cansada? Sim, é normal a mãezinha estar cansada, é normal ela estar irritada, é normal ela ter dificuldade de ter uma convivência, tá? Mas só querer dormir não é um bom sinal. Essa mãe que não quer se alimentar é um mau sinal. Essa mãe que não quer tomar água é um mau sinal. Essa mãe que não tem um vínculo com a criança, sabe? Que deixa a criança com todo mundo, com a tia, com a avó, e não quer ficar com essa criança, também é complicado, tá? Então, vamos ficar de olho nesse momento do porpério, tá? Isso é muito importante para a mãe. Nós tínhamos feito esse esquema de live falando um pouquinho sobre as etapas, tanto o que isso afeta a mãe quanto afeta o neném. Então, eu vou seguir mais ou menos o esqueminha que a gente tinha feito para eu falar para vocês, tá? E aí, agora a gente chega na casa. O neném nasceu, beleza, na maternidade é aquele momento onde você está se acostumando com o neném, ele está se acostumando com você, com o seu peito, como ele vai pegar, como ele vai amamentar, né? É aquele momento que vocês estão se descobrindo. Só que daí vocês chegam em casa, né? E como é que vai ser quando vocês chegam em casa? Como é que vai ser essa rotina, tá? Eu vou falar pra vocês que é muito diferente quem é mãe de um e quem é mãe de dois. Se vocês quiserem contando aí no chat como foi a experiência de vocês. A minha primeira gestação foi muito fácil. Quando eu cheguei em casa, a gente se adaptou ao neném, se adaptou aos horários e foi muito tranquilo. Mas quando nós chegamos agora no segundo bebê, que nós já tínhamos uma neném, nós tivemos que fazer uma adaptação familiar, mas nunca esquecendo da neném que nós já tínhamos em casa, né? Tentando inserir esse bebê novo na rotina dela, tentando manter a rotina dessa neném né, que já existia na nossa família e para que não existisse um conflito entre um bebê e outro, sabe? Para não existir um conflito entre um neném e outro.
Então, isso era uma coisa muito importante, a gente cuidar dessa rotina. Então, por exemplo, a minha filha, ela fazia natação. Eu não tirei, fiz questão de que a gente conseguisse levar ela à natação. No caso, a minha mãe estava em casa. Então, a minha mãe foi levar ela na natação enquanto eu ficava com outro neném. Justamente para manter a rotina dela, tá? Então, a rotina de alimentação, a rotina de sono. Isso é muito importante a gente manter essa rotina familiar, né? Para que o outro neném que já existe na família, ele não se sinta deslocado, ele não se sinta trocado, para não ter rivalidade entre essas crianças, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que é bem importante no puerpério é ter uma rede de apoio. Quem que vai ajudar vocês? Nós estamos com muitas mães solos, mulheres que ganham neném e estão sozinhas, não têm o seu companheiro. E elas precisam de ajuda. Seja alguma amiga, seja mãe, seja tia, um parente, irmão, irmãs, alguém que dê apoio. Porque esses primeiros dias eles são cansativos. Pensa, você a cada 3 horas você está dando de mamar para esse neném. E, na verdade, você não consegue nem descansar 3 horas, né? Porque você começa a... Você dá a mamar 40 minutos, 1 hora ali, né? Vai para um peito, vai para o outro, faz arrotar, daí ele vai fazer cocô. Né? Nesses primeiros dias é bem comum, a criança come e já faz cocô. Daí você dá a mamar e tem que trocar a fralda. Dá a mamar e tem que trocar a fralda. Então, se deu mamar 40 minutos, troca a fralda mais uns 20 minutos, até fazer dormir de novo, arrotar. 1 hora e meia depois a criança está acordada. E você não dormiu. Então, precisa de alguém para te ajudar, precisa de alguém para os primeiros dias para lavar a louça, de alguém no primeiro dia para alimentar você, né, que vai ganhar seu neném, que já está com seu neném, sabe? Para te dar um copo d'água, porque você precisa tomar muita água, e às vezes está tão cansada que você não quer ir lá na cozinha pegar um copo d'água para se hidratar. Então, né, alguém para trazer uma garrafinha de água e deixar, falando nisso, garrafinha de água, tenho sempre uma garrafinha de água perto, para te hidratar. Né? Então, tem que ter uma rede de apoio. E o momento da gestação é o momento onde você pode programar isso. Muitas coisas a gente não consegue programar, tá? Porque cada neném, ele é único, ele tem uma personalidade, ele é um bebezinho. E só que tem coisas que a gente pode programar. E a rede de apoio é uma coisa que a gente pode programar, sim, pessoas que podem ajudar. Dizer para o pai também qual que é a função dele, porque às vezes o pai fica meio perdido. Às vezes algumas gestantes reclamam para mim que o marido não participa, ele não está presente. Mas para o homem é um pouco difícil entender a gestação, porque está tudo acontecendo dentro de você. É os seus hormônios que estão complicados. É o seu bebê que está mexendo na barriga. É você que está com dificuldades, né? Você que está vivendo aquele momento, aquela emoção. Você que está com dificuldade de dormir, você que está com dificuldade de comer, você que está com dificuldade no banheiro. E o pai está ali só observando, né? Então, o pai está só observando. Então, você tem que falar para o pai assim, olha, você vai me ajudar agora. Esse vai ser o momento onde eu vou ter dificuldade e linkar, né, as suas dificuldades, o que você não consegue, para o teu companheiro te ajudar. Porque ele não vai conseguir adivinhar que você precisa tomar água. Às vezes, ele não consegue adivinhar, né? Às vezes, você fala, olha, tem gente que não consegue ver louça. Eu preciso que nesses primeiros dias você se puxe um pouquinho mais na louça, de tirar o lixo, varrer a casa, me ajudar a deixar me deixar mais tranquila, tá? Me deixar mais tranquila. Então, a gente precisa, como diz aquele aqui, o óbvio precisa ser dito, tá? E isso é uma fase, ela serve para a vida inteira essa frase, o óbvio precisa ser dito, tá bom? Que mais? Se vocês tiverem dúvida, a gente vão falando, vão mandando aqui, eu vou tentando responder à medida que eu vou lendo e falando e tudo mais, tá? A Eveline, tu fez pré-natal comigo, Eveline, que legal. Beleza, bacana. Seja bem-vinda, Vanessa. Ok, vamos falar sobre outro tema que a gente tinha visto sobre falar. Eu vou tomar água enquanto isso. Amamentação. Gente do céu, que coisa difícil que é amamentar. Ó, gente, sigam o Dr. Gustavo, pediatra de saúde, vocês vão gostar, ele tem muita coisa, ele grava muito vídeo e ele é bem explicativo, tá? Só que eu vi que ele escreveu, vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Amamentação. A amamentação, olha, pior do que o parto, seja ele vaginal ou cesariana, pra mim é a amamentação, tá? Pelo menos foi a coisa que eu mais tive dificuldade nas minhas 2 gestações, foi a amamentação. A primeira... Gente, eu já era obstetra, eu já orientava as pessoas, mas é muito difícil você conhecer o seu neném. Você e o neném se conhecerem. E
como é que é o jeito, como é que gosta, pega de um jeito, pega de outro, se ajeita, não se ajeita, né? A almofada é amamentação, sim ou não almofada. O que eu sei que realmente precisamos ter o quê? É uma base para sustentar as tuas costas, uma base para estar nos seus cotovelos, para você ter apoio, para você não ficar segurando aquele neném. Porque quando nos primeiros dias é fácil, mesmo de 3 quilos você consegue, mas o bebê vai crescendo, isso vai te dificultando, né? Então, as bases que você tem que ter em volta de ti para te ajudar, para colocar o nenezinho viradinho, barriguinha com barriguinha. E eu só fui pensar nisso depois de muito tempo, quando alguém me falou assim: tenta tomar um copo d'água com o pescoço assim. Tenta tomar, fazer assim, ó. Tomar a aguinha assim, cut, 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 com o pescoço de lado. É prazeroso? Não é prazeroso, gente, comer de lado. E a gente esquece que o neném, a gente põe o neném, ele vira a cabeça, vai, pega o peito da mãe e ele tá comendo de lado. E isso dificulta muito, muito, muito mesmo a questão da amamentação. O bebê pegar, ele vai pegar errado o teu peito, a pega errada vai dar fissura, isso vai ser muito complicado. Se tiver pergunta, diz o que fazer se você não tiver ponta do bico para poder amamentar? Ou se não tiver leite, o que fazer? Tá, são muitas coisas. Todo mundo tem dúvida, meu amor. Primeira, segunda viagem é bastante dúvida. Vamos lá. Quem tem o bico, né? Não tem o bico do peito, existe o bico de silicone, que ajuda a formar, mas o neném ele vai se adaptando. O mais importante que o bico é você fazer o bebê pegar a tua auréola, que é aquela coisa mais, aquela rodinha, né, do peito mais escura. Por que que eu vou contar pra vocês? Porque o leite, ele é produzido aqui, ele é armazenado na auréola e ele sai pelo bico. Então, o neném, ele tem que abocanhar o máximo daquela auréola. O bico nem é tão importante nesse momento. Sim, óbvio que é importante, precisa ter bico. Mas é muito mais importante o neném abocanhar a auréola, que quando ele abocanha a auréola, ele aperta aquele armazenamento e o leite vai sair pelo orifício do bico do peito, tá? Por mais que ele não tenha tanta ponta. Então, se você não tem, mas o neném também ele vai fazendo, também vai sugando. E, gente, mesmo se não tiver o bico do peito, sai leite, dá para amamentar, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, tem que orientar melhor, ajeitar melhor o neném, mas dá para amamentar sim, com certeza, tá? E se não tiver leite? Esse é o outro momento, que a amamentação, gente, o primeiro, o que acontece? Ai, nasceu o neném, botou no peito, vê um leite aguado, um branquinho, aguado, sem graça. E aí fala assim, ai, meu leite é fraco. Não, gente, esse é o colostro, é o primeiro leite. Esse leite, ele é mais proteico. Ele não tem tanta gordura, então ele não é leitoso, que nem o leite que a gente é acostumado. Ele é mais branquinho mesmo, porque ele tem mais proteína, ele é um branquinho transparente, tá? Então, isso aí é muito importante vocês darem esse colostro, porque se o neném precisa de proteína. Também estão as defesas, então a gente vê que como fosse a primeira vitamina desse neném é esse leite, tá? Então tem que dar. E leva até 3 dias para o leite descer mesmo, a produção de colostro vira leite. E aí você tem que pensar também que tem outra coisa. Quem teve parto normal era um momento onde o neném escolheu para nascer, o neném mandou mensagem para o cérebro que ele estava pronto para nascer. E aí você passou pelo trabalho de parto fisiológico, o teu corpo entendeu com todo aquele estresse que foi que o bebê nasceu e que agora é hora de produzir leite. Você que passou pela cesariana, você não passou por esse estresse físico. O teu cérebro, ele não entendeu que é hora de produzir leite, então demora um pouquinho mais, tá? Então, assim, por isso que a gente vai lá, vai fazer cesárea? Tá bom, não quer ter parto normal? Ok, né? Temos as nossas opiniões sobre isso, mas pelo menos deixa o neném entrar em trabalho de parto, deixa ele dar sinais de que ele quer nascer, deixa começar a ter contração, deixa começar a ter dilatação, e aí você vai para cesárea. Por quê? Porque é quando o neném dá sinal que ele quer nascer. É quando o neném dá sinal para o seu corpo, para o seu cérebro, você consegue se preparar melhor, e aí o leite ele vai vir, né, mais fácil, tá? Então isso aí é bem importante. Tá. Eu vou falar sobre anticoncepção, Eveline, no final da live, que quando a gente estiver terminando, eu vou falar sobre anticoncepção. Segura aí que eu vou falar, tá? Sobre anticoncepção, vamos lá. Mamães que administraram metildopa na gestação, hipertensão, com orientação pós-parto. Aí depende muito, tá, Rose? Por que que depende? Porque a metildopa é uma medicação que serve muito bem para gestante e não serve muito bem no pós-parto. Para paciente que não é gestante, a gente não usa muito metildopa, tá? Tem que ver se a tua pressão alta, se você era hipertensa crônica, se você tinha pressão alta antes das 20 semanas. Provavelmente você vai precisar de medicação.
Se você descobriu a pressão depois de 20 semanas, muito provavelmente você não vai precisar de medicação. O que que eu faço? No puerpério imediato, quando vocês estão internadas no hospital, eu retiro ali no Hospital de Parobé. Ah, eu tenho que mandar um beijo para as meninas do Hospital de Parobé. Eu falei que ia mandar um beijo para elas hoje. Estou mandando um beijo, vocês ó, moram no meu coração. E ali na maternidade, a gente faz o quê? A gente tira a medicação, a metiodopa, e observa, faz um controle pressórico, e eu acabo deixando o captopril se necessário. Se a pressão ficar muito alta, as meninas administram. E para casa, se essa pressão se manteve baixa, 12, 13 por ali, 13 por 8, 13 por 9, se essa pressão se manteve baixa, eu mando para casa com um negócio chamado diário pressórico. Eu mando medir a pressão e anotar 2 vezes por dia. E levar para o médico, para o seu médico obstetra, para o seu médico clínico geral, médico do posto. E aí você acaba fazendo o controle dessa pressão e aí vai ver se vai precisar ou não de remédio depois da gestação. Essa não é uma pergunta que tem uma resposta exata, tá, Rose? É mais ou menos assim que a gente faz, tá? Vamos lá, vou continuar aqui. Sejam bem-vindas, meninas, sejam bem-vindas, vocês que chegaram agora. Nós estamos com... Não conseguimos fazer a live com o Gustavo, mas essa live vai sair ainda, tá? Ah, já vou falar. Eu não sei, T-Rebs, eu já vou te contar sobre essa parte da ferida operatória, dos cuidados da ferida operatória e o que fazer, tá? Eu já vou falar pra vocês. Isso aqui tá dentro dos tópicos. Só vamos terminar então a questão da amamentação. Resumo: posição adequada, conhecer você e o neném, posições diferentes de amamentação. O neném ele pode amamentar com a cabecinha aqui, o corpinho pode estar na axila da mãe, você pode amamentar deitada, lembrando sempre, a barriguinha do neném tem que estar encostada com a barriguinha da mamãe. A boca tem que estar bem aberta, esse beicinho tem que estar viradinho assim para baixo, tá? E aí abocanhar a maior parte da auréola possível, tá? Isso é muito, muito importante, tá bom? O leite colostro, os primeiros 3 dias é um leite mais proteico, ele não tem tanta gordura, parece que é meio aguado, mas vale muito a pena, é preciso, tá? E desistir, não desistir, persistir, porque a amamentação é difícil, mas vale muito a pena. E tem mais um valor também. Leite tá caro pra caramba, tá? Vou contar pra vocês, eu vi lá na lata 70 conto no Rissul, né? Então, presta atenção que leite não tá barato, não tá barato mesmo, tá? Vamos lá. Alimentação. O que a gente vai comer nesse pós-parto? Tem o povo da dieta, o povo que tem alimentação bem restrita, mas em geral, o que eu oriento para as pacientes? Primeiro que vocês não vão sair comendo a feijoada logo depois que ganhou o neném, tá? Vamos evitar as comidas muito processadas, o X, a pizza, o cachorro-quente. Vamos evitar essas comidas que tenham muito condimentos, que tenham muito tempero, que tenham muito conservante, evitar refrigerante, bebida alcoólica, nem pensar. Ter uma dieta realmente mais saudável. Mais um franguinho, mais uma canja, um arrozinho. Aí tem a questão do feijão, tá? O feijão é uma coisa que a galera ela acha, ela pega bastante no feijão. Eu comi feijão no pós-parto, deu tudo certo. Meu filho não teve cólica. Mas tem gente que já tem uma predisposição alimentar, tá? Então você tem que ver o que você come e o que te faz mal. Muito provavelmente vai fazer mal para esse neném que você tá alimentando agora, tá? Então, assim, se feijão te faz mal, não come feijão. Vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre, rúcula, ele tende a dar um pouquinho mais de gás. Então, pode ser que o neném também tenha um pouquinho mais de gás. Gases, né? E daí ele vai um pouquinho ter cólica. Então, cuida com essas alimentações. Se você começou que a cólica do neném é por uma alimentação tua, tira um alimento e observa. O bebê continua do mesmo jeito, pode introduzir esse alimento novamente, tá? Então, vai observando, vai tirando. Geralmente são alimentos pontuais que acabam alterando um pouquinho o neném, tá? São alimentos pontuais. A mãe também, vamos evitar um pouquinho de cafeína, tá? Porque a cafeína faz mal, passa. Não é bom. Toma ali, o máximo que a gente orienta ali é 2 xícaras de café por dia, tá? Então, e o chimarrão, vocês aqui do sul, que adoram, vocês, né? Nós que estamos aqui no sul, adoram o chimarrão. Tem que dar uma evitada também. É bom por causa da água, mas a cafeína não ajuda muito, tá bom, gente? Vamos lá. Oi, Débora, seja bem-vinda. Oi, Josi, seja bem-vinda. Sheila, Vanessa, sejam bem-vindas, meninas. Ok, vamos ver outro ponto que eu tinha visto falar. Sono. Bah, como dizem vocês. O sono é uma coisa muito louca, porque sono
é o que a gente menos vai ter nos primeiros dias. Aliás, o que a gente vai fazer é dormir, né? O sono é o que a gente mais vai ter, mas dormir é o que a gente menos vai fazer. E eu conto pra vocês que na minha primeira gestação. Oi, Sidney, seja bem-vindo à nossa live. Deixa eu contar pra vocês que na minha primeira gestação, é, eu trabalhava, eu era residente ainda, eu estava no final da minha residência, então a residência a gente trabalha 100 horas por semana, isso inclui plantão noturno. Então na minha residência a gente trabalhava todos os dias de dia, tinha um plantão noturno. Eu era concursada do município lá de Curitiba, então eu trabalhava de noite numa UPA e eu trabalhava 2 plantões noturnos naquela época. E então eu falei assim, bom, eu trabalho 100 horas por semana, mais 2 plantões noturnos por semana. Isso dá muitas horas de trabalho, dão 120 horas, mais de 120 horas por semana. Ficar sem dormir, barbada, né? O que eu menos faço é dormir. E eu lembro que eu fui com esse pensamento na minha primeira neném. Porém, quando eu cheguei em casa, uma semana depois eu pensei, meu Deus, esse plantão não termina nunca, porque é muito mais cansativo, né? Porque, lógico, eu saía dos plantões, eu dormia, morria e ressuscitava, né? 5 horas depois e tava plena e linda para trabalhar. Só que com o neném não é assim. O teu sono é fracionado, não é de qualidade. Você acorda todo tempo. Você tá morrendo de medo com aquele nenenzinho. Você tá morrendo de medo de que aconteça alguma coisa. Sabe aquela mãe assim, meu Deus, tá respirando. Se a criança chora demais, você não dorme. Se a criança não chora, você acorda para ver se a criança tá viva. Então, esse primeiro mês ele é muito difícil, tá? Ele é muito difícil mesmo. Então a gente tem que aproveitar para dormir todo e qualquer momento que der, tá? Todo e qualquer momento que der, a gente durma, tá? Deixa a louça. Ó, eu vou contar um segredo para vocês. A louça não sai correndo da pia, ela continua lá na pia. A roupa ela não sai correndo pela casa, ela continua lá no canto. Mas você precisa dormir. Por que você precisa dormir? Porque você precisa produzir leite, você precisa alimentar um ser humano, você precisa, né, dar atenção para ele. Então durma, tá? Durma que faz muito bem. E aí deixa as coisas para depois. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades de de deixar as coisas para depois, mas sério, de verdade, você precisa dormir no teu porpério, porque senão você não vai ficar bem. E aí quem tem uma tendência à depressão, a depressão corporal, aí você tem um caminho que não é muito legal que você pode trilhar, tá? Vamos ver outro tópico aqui. Agora a gente vai falar sobre higiene. Gente, eu passo visita todo dia na maternidade. Dia sim, dia não, me perguntam me pergunto se pode lavar o cabelo depois do parto. Gente, pode lavar o cabelo. Por favor, lave o cabelo e se mantenha em higiene. Isso é uma dica para os pais, tá? Ou para a rede de apoio. É, permita que essa mulher, que essa puérpera, que é a mulher que está no pós-parto, ela tome um banho. Permita que ela descanse um pouco, um banho mais longo no chuveiro, assim, quentinho, sabe? Para descansar. Isso faz muita diferença para quem está amamentando, tá? Então toma seu banho, lava o seu cabelo. Se você fez cesariana, mantenha a ferida operatória limpa e seca. TREBS, assim, você que me perguntou sobre o que fazer, né, com a ferida operatória. Então a ferida operatória vai ficar geralmente embaixo da barriga, né? Vai ficar embaixo da barriga. A gente tem que manter ela mais limpa, seca, lava com água. Pega um sabonetinho, a gente faz espuminha e ó, lava ali naquela região, tá? Na hora de se secar, se a barriguinha cai por cima, você pode pôr uma fraldinha de pano, tem que trocar várias vezes por dia. Ou você pode secar com secador morno, não seca quente, porque você perde sensibilidade, que pode queimar. Se for num local muito úmido, tá? Se você morar em um local muito úmido, se quiser secar com secador, pode. Mas que seja um secador que esteja morno. E os pontos, às vezes, eles podem fazer uma deiscência, tá? Eles podem abrir, fazer um beicinho, assim. Então, um beicinho. Se isso acontecer, normal, o corpo vai se reorganizando. Agora, se a ferida operatória ficar vermelha, quente, sai uma secreção purulenta, amarelada, esverdeada, com cheiro de podre, vem para o hospital, tá? Vem para o hospital que pode ser uma infecção e aí a gente começa a tratar ela com antibiótico antes, tá? Para não infectar, para você não ter que reabrir isso, porque reabordar a ferida operatória eu vou contar para vocês que é bem complicado, tá? Bem, bem complicado. Então, para a gente evitar higiene. Para vocês que tiveram um parto normal e que fizeram uma episiotomia, é só higiene, água e sabonete, lava bem a região. E aí você mantenha, né? Lavou, secou, né? Bem tranquilinho. E isso vai fazer toda a diferença no seu porpério.
Porque quem fez cesariana vai tirar os pontos com 10 a 15 dias. E quem fez parto normal, esses pontos eles vão cair com 5 a 7 dias sozinho. Então é só manter a higiene do local mesmo, tá? Marcela, seja bem-vinda. Roberta, seja bem-vinda. Cíntia Borges, seja bem-vinda. Cíntia Santos, seja bem-vinda. Jaque, seja bem-vinda. Se eu não falei vocês, eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, falamos sobre a ferida operatória, falar sobre sol. Gente, sabe que é muito importante a questão do sol. Ah, antes disso, a Keila fez uma pergunta. O que eu acho da Andouba? Andouba? Aquele sprayzinho, Keila, Andouba? Eu acho ele muito bom, tá? Pra quem fez parto normal. Isso, é o spray, aquele sprayzinho, né? Então, assim, ó, quem fez parto normal, que levou ponto, seja pontinho por laceração ou seja pontinho por períneo, o Andouba, ele vai ajudar na higiene, ele é antisséptico e ele é um pouquinho analgésico também. Então, eu super recomendo para as minhas pacientes usarem o Andouba, sim, quando tem parto normal e tem epísio. Eu acho bem válido, assim, bem bom mesmo, sabe? Você usar esse tipo de spray, ele ajuda bastante. Que é o máximo que a gente faz com a ferida operatória ali na região do períneo. A gente não faz muito mais procedimentos ali não, tá? Porque é normal, né, gente? É fisiológico, então ele vale a pena. Vamos lá. Ou tem mais perguntas, gente? Vão falando que eu vou tentando responder vocês aí, tá? Seja bem-vinda, Lê. Que eu não sei como é que é teu nome completo. Maju, seja bem-vinda. Vamos lá. Sol, gente. Sol. Gente, sol é muito importante. Tomar nas mamas, sabe? Quando começa a fazer fissura, você pode pegar o leite materno, passar nas mamas e tomar sol nas mamas, fazer um topless. Gente, topless é permitido no puerpério. Indicação obstétrica é fazer um topless. Os maridos não fiquem bravos, logicamente que não é para as pessoas verem, né? É para você na sua casa, ali num cantinho que você tiver. E se for uma época do ano adequada também, né? Se não for muito frio. Nós aqui do sul sofremos mais, mas o pessoal do norte, eles têm mais facilidade com essa questão da exposição ao sol. Aí tem que ver, né, onde é que você mora, na sua casa, se não tem um vizinho na frente que vai ficar olhando, enfim. Se isso é um método que ajuda bastante, bastante mesmo, tá? E agora alguém me perguntou sobre anticoncepção, vou falar sobre remédio no pós-parto, o que você pode tomar? Até porque o nosso tempo, deixa eu ver quanto que nós estamos de tempo aqui. Vamos ver aqui, 30 minutos. Está um bom tempinho, né? Aliás, água, luz, ar e leite. Isso mesmo, né? Água, luz, ar e leite. O que fazer quando abre o ponto? Então, eu acabei de falar. Se você vê que tem um pontinho aberto, ficou meio beiçudo, assim, meio beiçudinho, meio aberto, você tem que ver se nesse ponto está saindo alguma secreção. Está saindo alguma secreção. É normal que saia uma secreção sero-sanguinolenta. O que é isso? Ele é amarelado, meio rosado, tá? Mas ele não tem cheiro e ele é bem transparente. Saiu uma secreção leitosa, esverdeada, amarelada, tipo leite condensado, com cheiro de podre, a região da ferida operatória vermelha, tá endurecida, é sinal de infecção e aí tem que passar no plantão ou conversar com o seu ginecologista obstetra para avaliar se não precisa tomar um antibiótico. Mas se abrir um pontinho, se só abriu esse ponto e mais nada, o corpo ele fecha essa ferida por segunda intenção. O que significa isso? Pensa que a ferida aqui em cima é a parte que está assim, ele vai fechando de dentro para fora. Então ele vai fechando e no final ele fecha. Então não tem muito mais o que fazer, é só cuidar com a higiene, que por segunda intenção vai fechar e vai ficar bom, tá? Não vai ter nenhum problema ali maior na ferida operatória. Já aproveito e conto para vocês que já tivemos casos de gestantes que internaram com infecção da ferida operatória ali no hospital, que os pontos abriram, fica um rombo mais ou menos desse tamanho, e aí a gente faz lavagem, cuida, antibiótico e fecha, sabe? Fecha e fica bem bonitinho depois mesmo. Eu tive a oportunidade de ver depois a paciente e ficou bom, ficou assim, bem bom mesmo. Então é esse cuidado, ter cuidado com a higiene, que isso ajuda bastante, tá? Mais alguma pergunta, meninas? Agora é hora, vamos conversar, vamos perguntar. Uma de cada vez, por favor. E eu vou falar sobre anticoncepção e libido.
Quem que quer fazer parto? Aliás, quem quer fazer sexo depois do parto? É complicado, né? É bem complicado. E às vezes o parceiro também não entende. Mas existe um porquê da mulher não querer fazer sexo depois do parto. Por que que ela não quer? Simplesmente instinto de sobrevivência, porque teu corpo está no modo amamentação. Então você está pronta para amamentar. Então você está pronta para produzir leite para essa criança e não para ter outra criança no seu ventre, porque outra criança vai precisar de ti. Então você não tem esse momento da sua vida, tá? Então a ocitocina, ela é o hormônio que vai ajudar a produzir leite. Essa mesma ocitocina, ela vai ajudar a produzir a contração do útero para diminuir o sangramento. Vai ajudar a produzir prolactina, que é um hormônio que é feito na hipófise, que fica dentro da nossa cabeça, que vai ajudar a produzir leite. E esse hormônio diminui o libido, faz com que a vagina fique mais seca e você ainda está voltando aos seus níveis hormonais normais, tá? Então é bem comum que você não tenha vontade de ter relação sexual. Então, respeitar essa quarentena, esses primeiros 40 dias, realmente eles são bem importantes para a mulher voltar. Se você tiver vontade de fazer sexo antes, dependendo da via de parto, beleza, ok. Se você não tiver dor nem nada, tranquilo, se for da sua vontade. Mas, geralmente, é 40 dias que a mulher ela começa a engrenar novamente. E a primeira relação, depois que ganhou o neném, seja por cesariana ou seja por parto normal, geralmente é dolorosa, porque a vagina está atrofiada, a pele da vagina está bem fininha por causa desses hormônios também. E realmente, não vai dar vontade de ter relação. E aí é quando você vai ter relação, tem que namorar muito, o parceiro tem que estar muito tranquilo, e eu brinco que tem que ser mais emoção, sabe? E menos ação nesse primeiro momento, tá? Mais emoção, carinho, amor, do que ação ali, posições e coisas diferentes, tá? Justamente para ajudar essa mãezinha nesse momento de retomada da vida sexual, que é uma retomada bem difícil, é uma retomada assim, mais complicada ali para a mãe, tá? Às vezes vale até a pena usar ali um lubrificante à base de água nesses primeiros dias para ajudar, tá? Mas o lubrificante não é sempre, não é saudável uma mulher ter que usar lubrificante em toda relação sexual, tá? Isso aí, vamos lá, fora da vida do porpério, tá? Vamos lembrar disso. Bom, então vamos lá, recapitulando. Relação sexual vai demorar para ter um pouquinho de vontade, geralmente são uns 40 dias para você querer ter relação sexual novamente. A primeira relação depois do parto, não importa a via, ela pode ser dolorosa porque a vagina ela está um pouco ressecada. Tem que ser mais amor e menos emoção na primeira relação sexual depois do parto. Beleza? Dúvidas, meninas, vão perguntando. Sejam bem-vindas vocês que estão chegando agora. Nós já estamos encaminhando para o fim da live. Tivemos vários problemas técnicos aqui com essa live hoje, inclusive o Gustavo, que era meu convidado, ele não pôde, mas nós vamos fazer uma live, ainda vai dar tudo certo numa próxima oportunidade. E o último tema que eu quero tratar com vocês hoje é sobre anticoncepção e gestação, tá? É muito importante vocês fazerem o uso de anticoncepcional pós-parto para não ter uma gestação logo em seguida. Tenho visto isso com frequência no hospital. Paciente que engravida 1 mês, 2 meses pós-cesárea, tem uma gestação de risco, tem risco de rotura uterina, risco de trabalho de parto prematuro, risco de pré-eclâmpsia, risco de diabetes. Então, assim, não é bacana engravidar logo em seguida você que teve um parto, principalmente cesariana, tá? Por que não é bacana você engravidar logo que você de uma cesárea? Então, eu vou contar pra vocês. O útero é mais ou menos o tamanho dessa mão aqui, assim. E a gente corta no lugar chamado segmento, quando a gente faz a cesárea. E o segmento é sempre no mesmo local que a gente corta, tá? Aí você teve uma cesariana, eu cortei. Aí eu tirei o neném, costurei de novo. Lembrando que esse órgão, que é o tamanho de uma mão, ele estava no tamanho de uma melancia, né? Ele estava enorme, o tamanho de uma melancia. E aí, essa aqui fica uma região fragilizada. Essa aqui fica uma região que ela não tem tanta elasticidade quanto o resto aqui do nosso útero, quanto o resto da musculatura uterina. Então, quando você engravida muito cedo, isso aqui ainda está no processo de recuperação. Aonde eu cortei, ainda está muito, a gente chama de friável. Ele está muito molinho, ele está muito sensível. E ele não está no ponto de começar a distender, aumentar esse tamanho, tá? Então, por isso que a gente orienta ali 1 ano e meio, 2, para você engravidar de novo, se você teve uma cesariana.
Agora, se você ter parto normal e se teu sonho é ter um filho atrás do outro, tá tudo certo. Você engravidou agora, 2 meses depois já pode engravidar. E toda vez que eu falo isso da maternidade, a mulherada abre o olho pra mim. Mas o teu corpo realmente, você teve um trabalho de parto normal, algo fisiológico, então teu corpo está preparado para outra, né? É legal engravidar assim em seguida? Não sei. Depende do que você tem planejado para sua vida. Tem gente que planeja ter muitos filhos, né? E começa meio tarde, tipo que nem eu, assim. Cara, é verdade, Carol. Tem gente que planeja, né? Tá aí. O meu marido falou pra mim esses dias que ele tem 5 filhos. Eu falei, meu querido, você me conheceu muito tarde. Nosso primeiro filho foi com 32 anos. Né? Agora eu tive o segundo com 30 e... Eu tive o primeiro com 33, agora com 36 eu tive meu segundo. Não dá, né? Comecei muito tarde. Deus é mais. Não, Sheila, crianças são bons, são um legado do Senhor. Só que depende da época da vida que a gente tá, né? Eu tô na fase da minha vida assim, tipo assim, eu já tô pensando no terceiro. Olha que eu tô com meu bebê de 7 meses, já tô pensando no terceiro. Eu tô naquela parte assim, né? Quem me dera, mas Deus me livre, né? Deus me livre, mas quem me dera. Tô nesse momento meio complicado ainda. E esse Josi, tu sabe como é que é o Rafa. A Josi conhece o Rafa. Ele fala que ia ter um time de futebol, né? Mas me conheceu muito, muito tarde. Carol, você teve dois com 41 anos? É. Então, né, gente? Eu tô com 37, eu vou ter o meu daqui. Como eu tive cesárea, não pude ter parto. Eu vou ter um daqui 1 ano e meio, 2, vou engravidar. Eu vou chegar nos 40 também sendo mãe, né? A Sheila tem 3. Olha, eu acho 3 um número interessante, assim. Eu acho 3 um número interessante. Eu não sei, deve ser uma loucura a casa, porque minha casa com 2 é uma loucura. Com 3 deve ser mais, mas eu acho que deve ser muito divertido. E o que eu penso assim, ó, que dá trabalho, mas tudo que é bom nessa vida dá trabalho. E 3 filhos, eu fico imaginando a mesa, sabe? Aqui em casa a gente gosta muito de comer em família. E é um momento muito gostoso da família. Eu gosto daquela mesa cheia de gente, eu acho isso muito bacana. E então pensando num terceiro ainda não tem. Tá, mas vamos voltar ali pro tema da anticoncepção que eu não falei tudo. Ah, eu fiz laqueadura em ti, Sheila. Então com sucesso não. Se eu fiz laqueadura, tenho certeza que esse neném não vai nascer aí, se Deus quiser, né? Tá, mas vamos voltar aqui pro tema só pra gente completar aqui antes que eu me perca, né? Olha lá, eu vou responder. Ah, é normal, Paloma, ficar dormente no local onde foi feita a cesariana por muito tempo. E às vezes você nem volta a sentir mais, tá? Fica uma região que você não tem uma sensibilidade. Que quando a gente corta onde faz a cesariana, corta nervo também. E às vezes esse nervo, ele. Às vezes esse nervo, ele se reencontra, ele se reconecta e você volta a sentir. Às vezes não, às vezes você vai perder a sensibilidade, tá? Qual que é a sua pergunta, Eveline? Faz ela de novo, por favor. Paula, acontece. Eu tenho cesárea também, e eu tenho uma região que eu não sinto. Aperto ali e não sinto nada, tá? Isso faz parte. Eveline, por favor, pergunta de novo, porque eu já me perdi aqui da sua pergunta. E agora eu vou falar sobre, acho que foi sobre anticoncepção, né? O desogestrel que tu perguntou. Anticoncepção no pós-parto. Então, já expliquei por que você não pode engravidar logo que você fez uma cesárea, ou você pode engravidar se você fez uma cesárea, um parto normal. E quais são as medicações que você pode usar no pós-parto? Tem que ser um anticoncepcional à base de progesterona, tá? Então, existem comprimidos, o desogestrel é um deles. Existe o DIU, né? Tem o DIU de cobre e o DIU Mirena. Viu? Parideira. Ai, adoro mulher parideira que tem vários filhos, assim, eu acho massa. Então, você tem comprimidos, tá? Uso diário. Mas agora eu quero conversar com você o seguinte: que método anticoncepcional você estava usando antes de engravidar? Vamos lá. Tomo desogestrel desde dezembro. Faz 2 meses que menstruo quando entro na nova cartela. É normal? Sim. Pode acontecer de você menstruar tomando desogestrel. O teu corpo vai se adaptando. Aí tem que ver se você está amamentando também, tá? Se você estiver amamentando, tem que dar. Se você parou de amamentar, se introduziu alimentação, tá? Mas é comum, sim, isso acontecer, tá bom? Estou com 5 dias pós-parto e notei que 4 dedos acima da minha cesariana. Oi, Cíntia. 5 dias pós-parto, o hematoma ele vem aumentando. Acho interessante passar no plantão para avaliar, tá? Com o seu ginecologista obstetra para avaliar se esse hematoma ele não teria que estar aumentando, assim.
ele tá doendo, tá envermelhado, tá endurecido. Geralmente o hematoma ele vai aparecer 1, 2 dias pós-parto, ele vai ficar roxo, e aí desse roxo ele tende a ficar verde, amarelo e desaparecer. E não é para aumentar. Se tá aumentando, é interessante passar por uma avaliação com o obstetra, tá? É bem interessante. Tá, agora vamos lá, falar sobre o comprimido, o método anticoncepcional que você usava antes da gestação. Por que eu pergunto isso? Ah, porque eu tomava comprimido e engravidei sem querer. Logo, chego à conclusão que comprimido não é um bom método anticoncepcional para você. Ah, eu tomava injeção todo mês e engravidei. A injeção não é um bom método para você. Então, você tem que ver uma outra opção de método anticoncepcional. Vamos pensar. Existe o comprimido. Ah, eu tomava comprimido bem certinho, parei de tomar comprimido para engravidar. Beleza, comprimido funciona para você. Ah, eu tomando comprimido engravidei. Vamos trocar, vamos mudar para outra opção. Existem os injetáveis. Tem o injetável trimestral, que é bem bacana, bem legal. É, o efeito anticoncepcional é muito bom. A chance de engravidar é bem baixa, tá? Então, junto com a alimentação, sucesso. Existe o Implanon, que é um negocinho desse tamanho que você põe aqui na parte de dentro do braço. Ele dura por 3 anos, ele também é de progesterona. Ele tem um hormônio, microdosagem de hormônios, tá? E ele vai ajudar na anticoncepção. Existe o DIU. Tem 2 tipos de DIUs que você pode pôr, tanto de cobre quanto de mirena. Na verdade, todos os tipos de DIU você pode pôr no pós-parto. O DIU de cobre, você tem que ver como que era a tua menstruação antes, porque o DIU de cobre, ele aumenta sangramento e ele aumenta a cólica, tá? Então, se você tinha muita cólica e muito sangramento antes da gestação, você não é uma boa candidata a usar o DIU de cobre, tá? Mas a parte boa é que ele é mais econômico também e tem no SUS, né? Agora, o meu queridinho, todo mundo sabe, é o DIU Mirena, que é o DIU de hormônio. Esse DIU Mirena, você pode pôr também 40 dias pós-parto. Ele é microdosagem de hormônio que ele libera. Ele é vantagem que ele dura 5 anos, né? Ele dura 5 anos. Ele diminui o sangramento e diminui a menstruação, diminui o fluxo, tá? E diminui um pouquinho também nessa questão da TPM também, ele ajuda bastante. Antes de pôr o DIU agora, nessa segunda vez que eu pus, chegava a usar absorvente noturno. Hoje, minha menstruação, ela é um absorvente diário. 70 a 80% das mulheres entram em amenorreia, não menstruam mais. Uma pequena porcentagem, 20 a 30%, continua menstruando, mas menstrua muito pouco. Então, por isso que eu gosto muito desse método anticoncepcional, tá? Eu acho ele um método muito bacana. Eu acho que vale muito a pena pôr DIU no pós-parto. Aí, quantos dias pós-parto posso colocar o DIU? Keila, esse é a mesma coisa, 40 dias pós-parto. Tem 2 formas. Tem gente que põe o DIU logo após o parto. Eu não gosto muito, tá? Porque aumenta a chance de expulsão. 20 a 30% de chance de rejeição e expulsão. Só um minuto que minha voz tá acabando. Então, tá. Ele aumenta no pós-parto imediato a 20 a 30% a chance de expulsão, mas com 40 dias pós-parto dá para colocar o DIU sem problema nenhum, né? E o útero já está adaptado. Porque o que acontece? No pós-parto imediato, ou você põe até 48 horas pós-parto, ou depois só 40 dias. Tem essas 2 formas. Eu, particularmente, aconselho todas as minhas pacientes somente a pôr o DIU 40 dias pós-parto. Por quê? Tá? Aí, que quando você põe no pós-parto imediato, seja parto normal ou cesariana, que também dá pra pôr, pensa que o teu útero tá do tamanho de uma melancia, que saiu um neném de 3 quilos lá de dentro, e ele é um órgão que normalmente é do tamanho do punho da minha mão. Ele tá desse tamanho. E ele começa o quê? Ele começa a contrair, e ele quer expulsar tudo que tem lá dentro. É o resto de placenta, é sangue, é tudo que ficou lá dentro, ele quer expulsar. E aí você vai colocar um dispositivo desse tamanho, o DIU é desse tamanho, ele é bem pequenininho. Você vai colocar um dispositivo lá dentro. Ele pode ficar no local errado, ele pode perfurar o útero, porque o útero começa a contrair. Se ele estiver muito perto do músculo, ele pode entrar ali, ele pode perfurar o músculo do útero, né? Ele pode sair, você pode expulsar porque você está tendo cólica, você está amamentando aqueles primeiros dias. Então, toda vez que a gente amamenta, a gente sente uma cólica e tem um sangramento, né?
Então, aí você acabou de pôr um DIU, você tá com aquele sangramento, às vezes um sangramento aumentado. Então, eu oriento todas as minhas pacientes a colocar 40 dias pós-parto, independente da via de parto, seja parto normal, cesariana, 40 dias pós-parto, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Muito obrigada. Frank, minha pacientinha que entrou. Jaque, que entrou também, minha pacientinha. Muito obrigada, meninas, que entraram. Emily, chegou agora no final. Emily, mas muito obrigada por ter entrado mesmo assim. Andréia, obrigada. Meninas, vocês tiveram muita paciência com a gente aqui, que a gente tentou de todas as formas, né? Fazer essa live com o Gustavo, mas hoje não rolou. Mas, Gustavo, nós temos que fazer essa live, hein? Daí eu vou te entrevistar nessa live. Eu vou falar. Vou repetir um pouco das coisas que eu conversei com vocês hoje, mas com o Gustavo realmente ia ser bem, bem enriquecedor pra gente, tá? Espero vocês numa próxima. Estamos aí com projetos de fazer mais lives, fazer mais conteúdo pra internet. Vou deixar gravado, Keila. Pode deixar. Vou deixar gravado, sim. Passem lá, seguir o do Pediatra e Saúde, o Dr. Gustavo. Vocês vão gostar bastante dele. E eu estou à disposição de vocês. Se ficou alguma dúvida, pode mandar um direct ali para mim. A gente vai conversando. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela persistência. Vocês que ficaram, saíram, entraram. E vocês são ótimos, viu? Pois é, Juliana. Sabe que a gente tem que fazer, a gente tem que conversar também, né, com essa fisipélvica aí. Gente, a gente tem que falar antes de ganhar o neném, né? Porque a Juliana, ela é especialista em fisioterapia pélvica. Meninas, isso é muito importante para vocês que estão pensando em parto normal. Preparar tanto a tua mente para ganhar neném, quanto o seu corpo para ganhar neném. Isso é muito importante, tá? Mas isso aí tem que ser uma outra live, um outro tema, porque isso aí é antes do neném nascer. Antes de virar cesariana, antes de virar parto normal, tá? Tô programando uma outra live também para falar antes da anticoncepção. Aliás, na concepção. Quando você quer engravidar, o que fazer, como fazer, o que procurar, que médico, que exames, tá? A Keila falando, ajuda no retorno à atividade sexual. Realmente, fazer fisioterapia pélvica ajuda no retorno da atividade sexual, sim. E a Juliana com certeza tem muita informação sobre isso. Sigam lá o perfil dela, vocês vão gostar bastante. Ela fala bastante disso também, tá? E sigam a Keila, a doula. A Keila é ótima, excelente. Tem uma paciência para vocês no trabalho de parto ali em Parobé. Ela é um sucesso, ela é maravilhosa. Então, é isso aí, meninas. Boa noite. Muito obrigada. Fiquei muito feliz porque vocês ficaram comigo. Vamos conversar mais. E até uma próxima live. Beijo pra vocês. Josi, também tô com saudade, Josi. A Josi é excelente. Tchau, Gustavo. Tchau, galera. Qualquer coisa, manda um direct pra mim que eu respondo vocês. Até mais. Boa noite.